O administrador é aquele profissional que planeja, organiza, coordena e controla as atividades e processos das organizações, no sentido de proporcionar o desenvolvimento socioeconômico das mesmas e, consequentemente, da sociedade em geral. No dia 8 de setembro, se comemorou o Dia desses Profissionais, que possui uma importância incrível na sociedade. E sem os administradores, não teríamos o desenvolvimento das organizações. Assim, os outros profissionais não iriam ter oportunidade de emprego, sem contar o caos social que se instalaria na sociedade e sobre essas condições. Os primeiros administradores ao longo da história foram os gerentes de companhias de navegação inglesa em meados do século XVII. A escolha da data para o seu dia do administrador se deu pelo fato de, nesse mesmo dia, em 1965, foi assinada a lei que criou oficialmente a profissão do administrador no Brasil. O Dia do Administrador foi instituído pela Resolução CFA número 65/68, de 9 de 12 de 68. O profissional de administração e tem que comemorar nesse dia. Se o mercado é hoje competitivo e global e plano, o administrador está feliz na sua profissão? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o Reginaldo Silva de Oliveira. Eu creio que o cenário, na verdade, da Silva, é para estar feliz. Hoje, cada vez mais, nós vemos o profissional administrador ser reconhecido. É um trabalho que nós precisamos cada vez mais construir, de valorização da profissão, mas, ao mesmo tempo, é a carência maior das organizações. Tanto públicas quanto privadas, nós percebemos que quando há ineficiência é a falta de administradores, é a falta de processos de gestão. E sendo assim, o administrador que efetivamente exerce a sua profissão, que está na sua atividade, na qual ele cumpriu 3.000 horas de um curso, 4 anos de uma faculdade, estando no exercício e podendo ser o agente de transformação dessas empresas, dessas organizações, sejam públicas ou privadas, traz a ele felicidade, traz a ele satisfação. Ok. Ilailson Silveira de Araújo. Bom, na verdade, a sociedade mudou muito em relação aos primórdios. Claro que eu tive assim, uma felicidade ímpar de participar de todo esse processo, desde o nascedor da nossa profissão no Brasil, porque ao sair da faculdade, muito jovem ainda, eu tive a oportunidade de ser indicado representante das universidades da Bahia até o Amazonas e, consequentemente, participar do processo de regulamentação da lei. E de lá para cá a gente tem observado, na realidade, o crescimento muito grande do significado do papel do administrador dentro do contexto. É um trabalho extremamente difícil, porque a administração parece uma coisa muito simples, tem a necessidade imperativa de fazer uma mudança estratégica e de cultura nas pessoas, no sentido de fazer com que, na realidade, elas comecem a pensar as instituições sobre o aspecto de resultados, voltados naturalmente para o lucro financeiro quando entidade privada e o lucro social quando entidade pública, e isto determina naturalmente a necessidade do envolvimento de muita coisa, de muita gente. No momento atual é um momento extremamente interessante para o administrador, porque nós estamos convivendo com a necessidade de trabalhar o conceito da liderança. Não se tem mais aquela estrutura antiga, tradicional da hierarquia fixa, formal, né, feita pela nossa pirâmide escalar, né? Aquela pirâmide que tem do diretor principal ao operário. Hoje você trabalha e migra para um aspecto mais de participação, de envolvimento, de liderança, de convencimento das pessoas no sentido de buscar resultados que sejam compensadores. Então na realidade, um momento extremamente rico, porque ainda não se consolidaram vamos dizer assim, alguns conceitos, mas que está se encaminhando na realidade para o surgimento de uma nova concepção em termos de como fazer as coisas acontecerem em termos de resultados finais. Professora Cora. Bom, a pergunta retrata se o administrador é feliz, né? Algo que o Reginaldo falou, que eu acho extremamente importante, se nós pensarmos no contexto da globalização, né? Um contexto que envolve muita interdisciplinaridade. E o administrador, ele é o profissional que ele tem ali em todo o seu conhecimento, né? Que o administrador que participa de um curso, ele tem ali toda essa questão de interdisciplinaridade envolvida. Então, quando ele parte para ser um agente transformador, né? Então ele é uma pessoa feliz. Quando ele faz aquilo, né? Sabendo que ele está fazendo algo que ele gosta, com prazer, e que ele tem o sentimento de que aquilo vai transformar uma realidade, que vai melhorar uma empresa, e que aquela empresa, por sua vez, está melhorando
a vida das pessoas está gerando sustentabilidade, eu creio que ele é um administrador muito feliz, né? E eu creio também que as instituições de ensino têm um papel fundamental, os cursos, nessa transformação. Tem algo que o Chiavenato fala no livro dele, né, que é a história do saber fazer, né, de saber fazer acontecer. Não adianta só saber, não adianta ter só o conhecimento, né? Não adianta eu chegar no banco da universidade e ter só a teoria, precisa transformar, né? E eu creio que o profissional, o administrador, o professor, né, esse profissional que tem essa visão interdisciplinar, essa visão voltada para todo o contexto da administração, ele com certeza consegue orientar o seu estudante para que ele consiga fazer acontecer com trabalhos práticos, com trabalhos com temas transversais. Então ele consegue realmente gerar isso aí, essa expectativa no estudante e fazer com que ele simule isso, né, em realidades, ou que faça também, inclusive, trabalhos reais. Como, por exemplo, numa disciplina que o estudante vê pesquisa de mercado, ele ia ter uma empresa real, colaborar com o desenvolvimento daquela empresa, né, aplicar uma pesquisa, ele já está ali exercitando, né, o fazer acontecer. Ele já está melhorando a realidade de uma empresa. Ele já está contribuindo, né, com a orientação do professor. Então, eu acho que quando o administrador ele tem essa perspectiva que o Reginaldo comentou, né, do transformar realidades para melhorar a condição de muita gente, aí pela via das empresas, com certeza ele é um administrador feliz. Porque, Reginaldo, eu vou ficar aqui mesmo no Brasil para não sair para o estrangeiro, para lhe fazer uma pergunta sobre a eficiência do administrador. E se não pesa muito no administrador, por exemplo, empresas como a VASP, empresas como a Mesbla, empresa como as Casas Pernambucanas, terem falido e a culpa foi do administrador, é isso? Não, eu não vejo assim, muito pelo contrário, apesar de você querer estudar um cenário nacional, nós vamos pegar um exemplo que eu tenho retratado em palestras, que é o exemplo americano, uma superpotência que um dia, há séculos atrás, resolveu ser um país bem administrado e investiu fortemente na capacitação desses profissionais. Isso traz uma estatística que nos Estados Unidos nós temos um administrador para cada 1.000 habitantes, enquanto no Brasil um administrador chega a 4.000 habitantes. Só perde para advogado lá nos Estados Unidos. Essa transformação, é verdade, essa transformação, o que precisa acontecer, de um lado, a sociedade entender o papel do administrador, e isso é fundamental, as entidades de classe, as instituições de ensino, os professores, os coordenadores, de fazer entender esse papel, de fazer o estudante entender o seu papel na sociedade. Essa felicidade que nós tratamos na pergunta anterior, ela só se manifesta a partir do momento que ele entende o seu papel e age. Como a Cora colocou, a ação é muito fundamental para esse processo. E se nós entendermos que isso é o fundamental, empresas tradicionais, como você citou, como Mesbla, como VASP, se nós identificarmos naturalmente os processos foram levados a problemas de gestão. É claro que as ações públicas, as ações políticas, elas podem interferir, os padrões de governos, as mudanças de moeda, a instabilidade econômica leva a alguns resultados. Mas porque outras empresas tradicionais com 150 anos no Ceará, nós temos exemplos de empresas até familiares, exemplos que são criticados, mas que dão exemplos de eficiência. E empresas cearenses com 150 anos de existência, nós chegamos lá e vemos o papel do administrador, administradores por formação, administradores de carreira. Exemplos no governo, na administração pública, em vários estados do Brasil, com eficiência em suas gestões, por aplicar a prática da administração e com a presença maciça de administradores. Então eu vejo que os maus resultados normalmente é pela ineficiência da prática da gestão ou ausência de profissionais. Estatísticas do Sebrae apontam que empresas em 2 anos levam à falência 70% dessas, e quando foi se pesquisar o porquê, é pela ineficiência em gestão. Eu não vejo o administrador como o papel negativo, e sim pela ausência dele, as empresas exercerem um papel negativo em sua gestão.